Olá, eu sou Roberta Caprilli e você está no Espaço Unisanta. Fique com a gente. LED Flyer, você já ouviu falar? Um robô iluminado que veio de outra galáxia está por aqui. Ele é o único publicitário brasileiro com 4 Grand Prix no Festival de Cannes. O também escritor PJ Pereira está no Cá Entre Nós. No Mais Saúde de hoje, saiba como cuidar das suas cordas vocais. Um aluno do primeiro ano de Publicidade e Propaganda da Unisanta criou um robô. O projeto inovador e criativo despertou curiosidade e admiração de muita gente. O LED Flyer é sucesso por onde passa. Alexandre estudou eletrônica e por isso resolveu juntar a criatividade que desenvolveu no novo curso para criar um robô. Um personagem que, segundo ele, veio de outra galáxia. A roupa, uma espécie de armadura multifuncional, utiliza equipamentos de segurança de motocross e placas de LED, que garantem a iluminação. No processo de criação, foram feitas muitas pesquisas até chegar ao resultado final. A história do personagem é baseada num ser que vem de uma galáxia chamada M45, na verdade uma constelação, e ele vem atraído pela música dos anos 80. Então ele vem para esse planeta achando que o planeta está nos anos 80. E essa armadura de luzes é como ele se mantém vivo nessa atmosfera. O robô já está bem conhecido na cidade. No campus, ele já participou de 2 ações distribuindo flyers. Nesse vídeo, ele aparece divulgando Cinemice, um projeto do Cine Clube Lanterna Mágica. Mas a intenção é não parar por aqui. Eu amo o que eu faço. E eu fiquei muito feliz com a resposta recente assim, dos empresários com quem eu converso. Quando eu voltei a falar com eles, que eu trouxe o projeto pronto, você vê profissionais assim, você entra num diálogo de 2 pessoas, daqui a pouco o cara está chamando o chefe, o sócio, não sei quem, olha isso, veja isso, olha esse vídeo. A resposta dos empresários santistas, graças a Deus, foi excelente. Eu achava que eu ia sofrer um preconceito local, porque não está muito acostumado com inovação. Assim, uma inovação existe, mas ela é tímida. Muito pelo contrário, as coisas mudaram na cidade. Eu chego nos lugares, eu sou muito bem recebido, e eu posso dizer que são para longo prazo, assim, será o meu caixa 1, assim, porque é uma necessidade minha de ser feliz nessa área, e é uma necessidade de representar também muito bem esses empresários que gostam do meu trabalho. Autor da trilogia Deuses de Dois Mundos e dono de inúmeros prêmios de publicidade no exterior. Conheça agora o escritor que mergulhou no universo das mitologias dos orixás africanos, Paulo Jorge Pereira. Nasci e fui criado no Rio de Janeiro, onde tem uma tradição africana muito forte, de religiões africanas muito fortes. E eu lembro, uma das minhas memórias de infância, de andar na praia, ir para a praia no dia 1º de janeiro e aprender que não se vai à praia no dia 1º de janeiro, porque está cheio de todas as flores que colocaram para Iemanjá na noite de 31, então aparece na areia, você fura o pé, você senta no espinho, e que você cresce ouvindo, olha, isso aí não é só que machuca não, isso é uma coisa que você não deve se envolver, que é uma coisa meio perigosa, coisa meio ruim. E você vai crescendo, aceitando aquilo ali. Um dia eu falei assim, não, deixa eu entender melhor o que é. Eu comecei a pesquisar a mitologia africana porque eu fiquei incomodado com o meu próprio preconceito. Eu queria me expor a essa mitologia para saber como eu reagiria quando eu entrasse mais fundo. Eu comecei a me apaixonar pelo assunto e a história começou a tomar forma e eu falei assim, olha, por que não? Por que não existe isso? Eu não consegui achar nenhuma razão forte o suficiente. Quando a história tomou corpo, eu escrevi. Quando eu comecei a escrever e tentei publicar, faz quase 15 anos, 13, 14 anos, o livro não foi, eu não recebi nenhuma resposta. As pessoas nem se davam o trabalho de me dizer que não. Eles simplesmente me ignoravam. Aí eu consegui
que um editor sentasse para conversar comigo. Eu falei, por favor, me explica, não vou insistir, eu prometo, mas me explica o que está acontecendo. Ele falou, olha, isso é um assunto de nicho, é um assunto que o brasileiro não tem interesse, o Brasil é um país católico, um país cristão e ele não vai ter interesse por essa religião. Eu falei, mas isso não é um livro religioso, é um livro baseado na mitologia. Eu falei, não me interessa. E aí teve um outro falou assim, não, olha, não, você pode ver que o leitor típico brasileiro não é negro, isso é uma coisa de cultura negra. Eu falei, mas isso não é um livro só para os negros, é um livro para todo mundo que se interessa com a raiz brasileira. E eu insisti e passou um tempo, eu parei, tem uma hora que eu dei um tempo, não tentei mais porque não estava indo em lugar nenhum. E mais tarde, quando eu consegui conquistar algum respeito no mundo da propaganda, mais especificamente, eu comecei a ganhar alguns prêmios que me qualificavam um pouco mais como contador de história, eu tentei de novo. E aí a coisa aconteceu. Eu falei, olha, não, tem interesse sim, algumas editoras entraram em contato, a minha agente entrou em contato, outras agentes entraram em contato, então começou a acontecer por conta disso. Olha, não, ele conta história bem e tem uma voz no mercado, talvez funcione. E aí eu acho que a minha voz emprestou alguma possibilidade para essa história, porque a história em si, sozinha, não tinha acontecido. Mas tudo bem, e isso é parte do jogo, eu estou feliz que aconteceu. Esse não é um livro que se encaixe muito em nenhuma categoria, ele tem metade do livro, os capítulos pares acontecem numa África ancestral, os capítulos ímpares acontecem em São Paulo no ano de 2001, dentro das redações de um grande jornal. E essas histórias vão se juntando, se mesclando, se transformando numa história só. Eu acho que a falta de um rótulo claro dificultou muito isso no início, mas a história é essa era a história que tinha que ser contada e eu fui desde o início. No final das contas, o que acontecia é que quem queria um livro religioso não encontrava religião nesse livro. Quem não queria um livro religioso tinha medo que ele fosse. Então precisou que muita gente lesse e começasse a comentar e disse, olha, esse livro como se fosse um Senhor dos Anéis africano. Ah, então tá bom, então agora eu quero ler. Foi só quando o leitor começou a comentar que ele aconteceu. Um mercado preconceituoso, um mercado medroso, que tem medo de testar coisas que não se encaixem exatamente no padrão de consumo natural. Muito pouca coisa nova acontece no mundo do entretenimento. Para mim, esse livro não é um livro que vai mudar a história da humanidade. Isso aqui eu escrevi para ser entretenimento. Eu queria que as pessoas se divertissem lendo e que nessa diversão se expusessem a um universo que eles não conheciam. E tudo bem, isso para mim tá bom o suficiente. Mas a falta de fórmula dele foi um empecilho muito grande. E boa parte disso por causa do preconceito, mas mais ainda por causa do medo de errar do empresário do livro brasileiro. Que existe muito. Graças a Deus, eles não são todos assim. Então, eu consegui encontrar um deles e o livro está vendendo muito bem. Alguns dos editores que me disseram não lá atrás já vieram me procurar e disseram, você não quer publicar aqui comigo? Eu falei, não, eu estou muito bem onde eu estou, meu editor é incrível, porque ele acreditou desde o princípio. O último é o meu livro predileto. E ele é um livro difícil de escrever por uma série de questões, as crises e as dificuldades do personagem principal. Então esse é um livro que eu vou me dar um certo tempo para escrever. Eu chutaria que alguma coisa entre o final desse ano e meio do ano que vem, mas eu vou deixar os personagens, eu vou deixar o livro dizer que está pronto para poder colocar ele na rua. Cantar muito em um show da banda favorita. Ou gritar gol numa partida emocionante.
É mais do que prazeroso. Lembrando que a Copa está aí. Mas quem nunca sofreu de rouquidão não imagina a aflição de não poder se expressar como gostaria. São diversas as profissões que utilizam a voz como instrumento de trabalho. Cantor, radialista, professor, operador de telemarketing, telejornalista e dublador são algumas delas. Para eles, um problema nas cordas vocais pode comprometer o desempenho. A cantora Adele e o vocalista Paul Stanley, da banda de rock Kiss, sofreram com o desgaste das cordas vocais, precisando ficar afastado dos palcos por um período. As pregas vocais podem ser vítimas de várias doenças, como câncer de laringe, rouquidão funcional, nódulos e pólipos, e algumas delas são resultado do uso excessivo da voz. Mas para que ninguém saia prejudicado, é importante seguir algumas regras para o bom funcionamento do aparelho fonador. Esqueça o cigarro, pois é o maior inimigo da voz. Evite passar por choques térmicos de temperatura e bebidas muito quentes ou geladas. Fuja de locais poluídos. E para evitar o atrito das cordas vocais, é indicado não gritar ou falar alto demais. No uso profissional, é essencial evitar chocolate, alimentos gordurosos e café. Ter uma alimentação saudável, à base de frutas, verduras, especialmente a maçã, ajudam bastante. Caso apareça problemas como rouquidão constante, dor ou ardência na garganta, falta de ar ou cansaço ao falar, dentre outras alterações, o ideal é procurar um médico otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo. Por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta. Eu encontro você à 1 da tarde. Tchau!